Olá pessoal do Itavuã. Hoje nós vamos fazer uma atividade escrita, uma atividade teórica, certo? Para a gente tirar as dúvidas e fazer uma revisão depois da nossa aula do Zoom. Porém, pessoal, antes eu gostaria de avisar vocês sobre a apresentação que eu gostaria que vocês fizessem para mim. Então, vocês vão ter que fazer um trabalho, tá, pessoal? E um vídeo para mim. Esse vídeo ele pode ser apresentado tanto na aula do Zoom, tá? Como vocês podem gravar um vídeo e fazer tranquilamente e separar e editar as atividades, certo? Eu vou passar para vocês na aula do Zoom as datas, depois vou colocar aqui no Google Class, tá bom? Qual vai ser o tema, tá? Então o tema do nosso trabalho, ele é um pouco extenso, você vai ter que escolher o que você vai focar o seu trabalho. Então você tem vários nomes nesse trabalho, certo? Então o tema do nosso trabalho é música no período militar, certo? Na próxima aula eu vou passar para vocês alguns vídeos, tá? Que falam algumas coisas, né? Que falam alguns acontecimentos desse período militar, certo? Então você tem, por exemplo, músicas que despertaram a ira, né? Do governo militar. Você tem músicas que não tinham o menor conteúdo, era uma música inocente e não falava de nada e de repente era proibido pelo governo militar. Você tem músicas que provocavam o governo, né? Só que eles usavam uma linguagem que não permitia que os censores eram aquelas pessoas que diziam o que poderia ser gravado, o que não poderia, qual programa poderia passar, qual não poderia. Então você tinha músicas que agrediam frontalmente o governo militar e passavam, né? E o censor ele não percebia aquilo ali, certo? Então eu vou passar os vídeos para vocês, gostaria que vocês já fossem fazendo algumas pesquisas aí, certo? Para vocês verem a força que a música tem na sociedade. Então eu não estou discutindo aqui, pessoal, presta atenção, não estou discutindo aqui questão do governo militar foi bom, foi ruim, se você chama de ditadura, se você chama de governo militar. Não estou discutindo isso. O que eu estou discutindo é a força da música na sociedade. Como a gente pode divulgar os nossos pensamentos e defender as nossas ideias através da música. Então é sobre isso que vai ser o nosso trabalho. Mas calma, não precisa sair correndo, ficar preocupado ou preocupada já em fazer. Eu vou fazer alguns esclarecimentos. Eu só peço para vocês que comecem a pesquisar sobre o assunto, certo? Sobre o assunto. Então, a pesquisa, para que fique mais direcionada, é música no período militar. Porém, pessoal, vocês depois vão ter que escolher qual vai ser o compositor que vocês vão fazer o trabalho ou qual vai ser a linha que vocês vão seguir, certo? Se vocês vão falar de alguma música, porque nós temos música que dá para fazer um trabalho, né? Tem uma música que você pode desenvolver, tem um trabalho que você pode desenvolver todo em cima de uma música só do período militar. Também existiam os festivais, certo? Também tinha o sistema dos censores, aqueles que diziam que música poderia tocar e que música não poderia, certo? Então eu só estou dando a primeira orientação, depois nós vamos nos aprofundar mais nisso, tá bom? Bem, pessoal, agora sigam comigo na página 11. Na página 11, pessoal, nós vamos falar sobre a contribuição de Guido d'Arezzo. Nós vamos falar, na verdade, sobre notação literal na música. O que seria notação literal? Notação é quando você escreve, certo? É um sistema de escrita. Notação é um sistema de escrita. A gente chama de literal, por quê? Porque a gente não usa notas musicais, mas a gente usa letras para representar notas musicais. Então, o que acontece, pessoal? Antigamente, lá na Grécia Antiga, há milênios antes de Jesus, certo? Antes de Cristo, os gregos eles inventaram um sistema de escrita da música.
Então, como é que eles escreviam? Eles escreviam através das letras do alfabeto, certo? Então, eles usavam o A para representar o Lá, o B para representar o Si, o C para representar o Dó, o D para representar o Ré, o E para representar o Mi, o F para representar o Fá e o G para representar o Sol, certo? Porém, quando veio um monge beneditino, certo? Da cidade de Arezzo, chamado Guido, por volta do ano 1000, mais ou menos, certo? 1000, redondinho, né? Estamos em 2020, ele é do ano 1000, então, ou seja, 1020 anos atrás, certo? Ele desenvolveu um sistema onde ele escrevia as músicas através de notas musicais. Então, ele que inventou as notas musicais e também ele que atribuiu o nome às notas musicais, porque até então o A era uma corda do instrumento, o A não era o Lá, certo? O Lá não existia, o nome da nota Lá não existia. O que existia era uma letra que representava uma corda, ou uma tecla, ou uma forma de você tirar um som, certo? Só passou a ter nome das notas musicais que a gente conhece hoje, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né? A partir do Guido d'Arezzo, certo? Então eu só estou dando uma explicada, ok? Então isso nós vamos ver na página 12, tá bom? Então na página 12 ele vai explicar pra gente que as notas musicais antes elas só tinham 6 notas musicais. Na verdade não é que tinham 6, é que só 6 tinha nome, né? Então nós tínhamos Ut, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. E depois o Ut virou Dó, certo? Que era mais fácil. Imagina só, eu vou cantar hoje, eu posso fazer Dó. Antigamente, imagina eu fazer Ut, né? Quebra, não tem como você fazer. Então, parece um gemido, né? Parece que a pessoa está gemendo. Ut, certo? Então, o Dó, ele substituiu o Ut e aí o Si entrou no lugar do Dó. Tá certo? Pessoal, depois tem aí na página 13, tem para vocês um questionáriozinho, certo? Então, explicando o que é notação literal, o que seria sistema pneumático, né? Então, leiam, depois tirem suas dúvidas na aula do Zoom, tá bom? Para poder responder esse aí, tá bom? Então, a gente vai fazer um bate-papo ali depois no Zoom e aí vocês vão explicando pra gente aí o que é, certo? Qual era a diferença, qual era a dificuldade que a pessoa tinha para tocar as músicas no sistema grego? Então, assim, né, gente, tinha uma dificuldade, porque senão Guido d'Arezzo não precisava ter mudado o sistema, né? Se ele mudou o sistema é porque não estava funcionando o sistema grego. Qual era a grande diferença? O que estava acontecendo? Por que o sistema grego não dava mais para funcionar? Certo? E aí vocês têm as outras perguntas aí que eu gostaria que vocês deem uma lida primeiro nas perguntas e depois vocês seguem lendo o texto mais ou menos guiado pelas perguntas, para não ficar muito... para você não ter que ler o texto de novo e tal. Se tiver que ler o texto, leia, gente, quantas vezes for necessário. Mas eu acho que dessa maneira é mais fácil. Você lê as perguntas e depois você faz a leitura já sabendo o que você tem que procurar lá. Tá ok? Pessoal, boa sorte nos estudos aí. Até a nossa aula no Zoom.